Olá, o antagônico desse domingo tem a honra de receber o Valdilson da Costa Osório, quem conhece esse nome. Ele é o grande Marcelo Val, um dos maiores nomes da música paraense. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer muito grande, eu sou seu fã de te receber aqui. A gente é amigo há algum tempo. Que surpresa, já tinha que marcar essa entrevista. E, Marcelo, a gente está tentando contar um pouco da história do brega paraense, da história da música paraense, né? Que é o ópio do povo paraense, né? Então, eu queria conversar, eu queria ouvir a tua história, eu queria começar te perguntando como começou a história do cantor Marcelo Val. Olha, por exemplo, quando eu me dei por gente, né? Eu já gostava da música já. Por exemplo, desde de molequinho mesmo, tem até uma história muito interessante, que eu ia comprar pão pela manhã. Eu nasci no bairro do Guamá, ali entre a Estrada Nova, naquela época era Estrada Nova, não era Bernardo Saião, com José Bonifácio. Você conhece à noite, você sabe, tinha o Bar Tira, lembra do Bar Tira ali, e tinha uma outra casa de show, quer dizer, eram duas casas de shows entre a rua que eu nasci. A Dona Ermelinda, no caso. Então, quando eu ia, de manhã eu ia comprar pão, eu ia cantando. Eu tinha o quê, meu Deus? Eu acho que eu devia ter uns 6, 7 anos por aí. Rapaz, tava na veia. Aí, o pessoal chegaram para mim, o nome do meu pai, Raimundo, né? E chamava de Dico para ele. Aí chamava, olha, Dico, eu acho que esse teu menino é meio perturbado. Porque ele vai falando na rua sozinho, que nada, eu ia cantando, tá entendendo? Então aquilo foi crescendo, aquilo ali, e eu comecei, pelo fato de eu ser de menor, não poder frequentar as festas, eu pedi pro meu pai fazer um carrinho para me vender laranja na frente do Bar Tira. Porque no Bar Tira existia a banda real se tocando, com Manuel Cordeiro, Barata, Adelaide Matos, Pimentel, grandes músicos como até hoje, né? E eu ficava vendendo laranja e ouvindo eles tocando, tá entendendo? Então aquilo para mim era muito legal mesmo, fazia questão de estar ali. Então começou ali, né? Começou ali. Tu recordas qual foi o primeiro contato, a primeira vez que você cantou publicamente? Foi na igreja, né? Na igreja do Evangelho Quadrangular, no Porto da Palha. Porque aí eles abriam o leque lá, né? Quem quisesse a escola dominical. E eu... Mas o quê? Tua família vem de uma ala evangélica? Vem a minha mãe. A minha mãe eu sempre fui evangélica. E eu comecei a frequentar a igreja na escola dominical e ali foi criando um laço musical ali, porque tinha o grupo lá da igreja. E eu comecei a participar também de show de calouros no Bar Tira, né? O Bar Tira, todo domingo eles faziam um show de novos talentos lá e foi lá que eu comecei, aí fui desenvolvendo. Depois nós mudamos para a Cidade Nova. Foi quando eu comecei a participar do Marajoara no Coração do Povo. Que já era o Carlos Santos? Já era o Carlos Santos, já. Eu me lembro que as inscrições ficavam ali na Assis de Vasconcelos, ali em frente à Praça da República. Era um show de calouros, né? Era um show de calouros, e dali como eu estava começando. Como é que funcionava, Marcelo, nessa época? Era rádio, né? Não, era TI. Era rádio. Era tudo transmitido pela rádio. Por exemplo, bairro o Bengui, eles faziam as eliminatórias no Bengui e o vencedor ali já ia para a escola de educação física no final do ano com outros bairros classificados. Era uma disputa de bairros, então. Era uma disputa de bairros, aí cada bairro tinha o seu representante. Entendi. Então, a primeira, dali, como eu estava te falando, dali veio Mauro Cota, Valdo César, eu, Luiz Guilherme, se eu não me engano, o Heraldo do Fruta também. Então, e outros, né, que eu
Não tô lembrado. Então, mas quer dizer que começou ali as Começou primeiras... ali. E qual era o estilo, Marcelo, nessa época? Era Tocava roupa nova, era rádio táxi. A música que tava mais sucesso era Menina Veneno, do Hit. Menina Veneno, mundo é pequeno demais pra nós. Mas então nessa época não tinha ainda essa vertente do brega, isso Não, tá me não, dizendo. não. Os calouros, alguns cantavam. Os bregueiros eram Sebastião Freitas, tá entendendo? Os populares de Garapé-Miri. Era um brega assim, mais dor de cotovelo, mais sofrido, né? Mas já existia o bregão mesmo, o bregão já existia aquele Bartol Galeno, Reginaldo Rossi, né? Mas os bregueiros assim, por exemplo, já existia Juca Medalha. E como é que funcionava? Isso era o Carlos Santos que apresentava no rádio? Chamava e Não era o Carlos Santos, eram os comunicadores. Edson Matoso. Era o grupo dele. Era o grupo dele, o Zé Guilherme, Gel Araújo. Então, quando chegava no final de ano, eles reuniam 15 bairros. Os melhores, né? Dos melhores. E chamavam, por exemplo, não foi preciso eu ir lá em São Paulo participar com o Bolinha. O Bolinha veio até a gente, na Escola de Educação Física. Entendi. Eu participei de 3. O primeiro foi apresentado pelo Zé Guilherme e o Edson Matoso. Isso tudo era gravado, né? Digamos assim. Não, quando o Bolinha vinha para Belém, por exemplo, era gravado, já era ao vivo? Não, já era ao vivo, porque era transmitido pela rádio, não tinha televisão. Entendi. Estás falando do Bolinha ainda no rádio, entendi. Por exemplo, ele vinha apresentar tipo assim, o programa dele lá, mas sendo em Belém. Entendi. Tá? E eu tive o prazer, né, de ser apresentado pelo Chacrinha, pelo Bolinha também, né? Aí eu perdi as 3 vezes, né? Perdi pro Luiz Guilherme, perdi pro Mauro Cota e perdi para um outro rapaz que eu não estou lembrado do nome dele. Mas me fala uma coisa, nessa época, nesse período aí, tu já tinha uma bandazinha, tu tocava, cantava eventualmente? Não. Só participava? Só participava de show de calouros, menudo, né? Eu, Nelsinho, Marquinho Duran, fomos menudo. Porque cada bairro tinha o seu grupo ali, né? Aquela coisa. Menudo foi uma febre, né? Aquela coisa assim de. Aí, dos anos 80. E isso aí 84, né, por aí. Então, na escola mesmo a gente já tinha um grupo de menudo, aquele negócio todinho. Eu não parecia com nenhum. Mas pelo fato de eu cantar ao vivo, eles me colocavam. Tá entendendo? Então, foi muito legal isso aí. Foi uma coisa para amadurecer, aquela coisa toda. Depois que eu participei do coisa, eu entrei na banda Sam Brasil do Luiz Lopes. E depois eu fui pro grupo latino do Pim, irmão do Pinduca. Tudo como crônica. Como crônica. Mas tu revezava ou tu era o oficial? Não. Na banda Sam Brasil eu era o terceiro, tipo assim, o terceiro goleiro. Porque tinha ótimos, grandes cantores, como o Juca Medalha, o Márcio. Quer dizer, eu entrei ali para pegar mais experiência, né? Mas foi muito bom para mim, porque o Juca, ele me deu... Até hoje eu digo que o Juca foi meu professor. Porque ele chegou com o repertório dele e disse, olha, Menudo, pega esse repertório e vê o que é que tu sabes daqui. Quer dizer, pô, de uma gentileza, né? De uma nobreza maravilhosa, né? E aí eu escolhi as músicas mais altas, por exemplo, do Scorpions, cantava Roupa Nova, tá entendendo? Ele não, pelo fato de ele ter uma voz mais grave, aí ele vinha com Zé Ramalho. A gente cantava, era o Embromation. Mas o Scorpions tem que ter uma afinação. Pois é, Scorpions. Se o Love You, por exemplo... Olha, Scorpions a gente tocava Jim Diamond, né? Cantava PHD, quer dizer, então... Tudo a gente cantava, naquela época o repertório era muito Folha, Folha, as Trepidentes. Rapaz, era um negócio maravilhoso. O repertório era muito, muito legal de se fazer. Aí depois desse período, quando tu começou profissionalmente, assim, então? Profissionalmente foi quando eu viajei para Fortaleza mesmo. Quer dizer, mas por que tu resolveu dar
Tá, então ele veio pra Não, Fortaleza. porque eu cantava na banda do Pim, o grupo latino, e ele viajou para lá, que ele era muito sucesso lá. Os cantores paraenses, na verdade, eram estourados lá no Então Ceará. existia essa ponte. Existia. Era um mercado pulsante, não só dentro de Belém. Não, o mercado do Nordeste consumia muita música paraense. Quem estava, Marcelo, tu deve recordar bem, quem estava no auge nessa época? Alípio Martins. Alípio Quem Martins. que tocava do Alípio nessa época, tu lembra? Garota, não seja louca, não. Onde andará você, como eu gostaria de Isso ver. foi uma época, o Carlos Santos já estava também. O Carlos Santos estourado com aquela quero você, todinha pra mim. O que tocava em Belém fazia sucesso lá No Ceará. no Ceará. O Ceará era como Belém Macapá, tá entendendo? Porque o que toca aqui em Belém, toca em Macapá, tá entendendo? Lá no Amapá eles consomem muito a música paraense também. E aquilo ia para Recife, porque o Nordeste é um estado perto do outro, né? E então ia até você chegar na Bahia. Então aí tu foi para Fortaleza. Aí eu fui pra Tu Fortaleza. recorda o ano, mais ou menos? Que foi pra lá? 85 por aí. Aí 85. tu mudou de mala e foi para lá. Aí eu fui, não tinha muita coisa, não tinha muita roupa mesmo também, né? E também levado pela aquela vontade mesmo, né? Eu digo que o nosso destino está traçado já, sabe? E lá tu passou quanto tempo? Eu passei 8 anos lá, eu cantei lá nas 2 melhores bandas lá do Nordeste. Mas esses 8 anos, é de idas e voltas? Não, de não. Interrompo também para Fortaleza. Fiquei fixo lá 8 anos. Aí eu... Tu vê a diferença desse... Eu tenho que te perguntar pra gente... Claro. Tu vê a diferença desse contexto cultural do Ceará para o Pará, digamos assim, de música? Porque lá também tinha... A gente sabe muito bem que o Ceará é um celeiro de humoristas, né? Não necessariamente cantores. Tem cantores da música popular brasileira. Mas tu via também esse mercado pulsante lá de artistas locais? Tu recorda disso? Não. Ou talvez por isso os paraenses fizeram tanto sucesso lá? Eu acho que pelo fato deles consumirem muito a música de fora, foi que abriu esse espaço para todos nós lá, tá entendendo? Aí, porque é o seguinte, lá eles consumiam principalmente o lamba reggae, aquelas lambadas, tá entendendo? Então lá é carimbó, eles são loucos por carimbó, mano. Pinduca lá é o Roberto Carlos quando chega lá. E lá, Marcelo, é casa de show, vocês se apresentavam aqui? Casa de show, clubes, praças, tudo era... Olha, só para ter uma ideia... O público era equiparado do Pará? Assim? Não. Tu acha que lá era melhor? Lá eles tinham... Nesse período? Porque lá o repertório... Aqui no Pará, o repertório ele era mais assim... A gente tocava muita música internacional, tá entendendo? Por exemplo, Sayonara tocava Ray Conniff, Ray Charles, aquele negócio todinho. Ray Conniff, na verdade. Então lá não, lá era o negócio do... Chegava o carimbó mesmo, chegava a lamba reggae e o pessoal queria dançar isso aí, tá entendendo? Então lá, para te ter uma ideia, num bairro tinha 2, 3 casas de shows. E todas lotadas com artistas de outros estados. Não era só do Pará. Tá entendendo? Agora, vocês não eram cantores em Fortaleza, no Ceará? Também se apresentavam no interior? Também. No interior do Ceará? Também. Pois é, mas não eram cantores para fazer abertura de show grande. Vocês eram as atrações, é isso? Nós éramos as atrações. Principalmente com o Pim. Que o Pim foi para lá com os 25 bichos. Não sei se tu conhece, tu recorda, né? E estava a moça em seu lugar, veio a aranha lhe atentar, aranha na moça, a moça namorar, eu não posso. Isso aí, rapaz, foi uma febre lá, danada. Então, o grupo latino fazia o pré-show do Pim, tá entendendo? E eu montei, eu era o único cantor, eu montei um repertório só com as coisas que o povo estava ouvindo lá, queriam ir em festa. Eu não tocava mais, por exemplo, não queria mais saber de Scorpions, eu queria
tá entendendo? Fazer com que o pessoal dançasse lá. Aí de lá. Zé Orlando, Alípio Martins, Beto Barbosa. Aí foi quando eu saí do Grupo Latino, recebi o convite para me cantar na Banda Passaporte. Tu estás falando ainda de lá de Fortaleza? Lá de Fortaleza. Certo. E aí o que aconteceu? Eu fui cantar na Banda Passaporte, que já tinha uma estrutura mais pesada. Era a banda que tinha a estrutura mais pesada lá do Ceará. Era a banda do momento. Era a banda, por exemplo, equipamento musical, era tudo de última linha. É tanto que todos os artistas, João Bosco, Djavan, nós fazíamos o pré-show e já ficava com a estrutura lá montada. Vocês abriam um show, entendi. Tá entendendo? Entendi. Então, para mim ali eu passei 4, 5 anos lá na Passaporte. Tá. Aí, depois dessa, tu adquiriu muita experiência, pode dizer assim. Isso, muita vivência, né? No Ceará, convivendo com músicos. Tu teve contato com muita gente famosa ali da região Luiz nessa Caldas. época? O Luiz Caldas foi um negócio impressionante, que ele derrubaram o muro da maior casa lá do Ceará. O Luiz Caldas é baiano, né? É baiano. Ele fazia muito sucesso lá no Ceará. Aí que eu tô falando para ti, que o Ceará era consumidor de Recife, da Bahia, tu tá entendendo? Entendi. Por exemplo, quem se destacasse lá no Novinho da Paraíba, Acisão, Alcimar Monteiro, todos faziam sucesso assim como os paraenses, outros cantores de outros estados faziam também sucesso lá. Aí depois desse período, resolveste voltar em que ano? Digo, olha, vou voltar para Belém do Pará. 94. Por quê? Peraí, que esse porquê a gente volta daqui a pouco para continuar esse bate-papo com o Marcelo Val. Retornando aqui na entrevista com o grande Marcelo Val. Marcelo, retomando aquela nossa conversa. Estava no Ceará, passou uma temporada por lá e retornou para o nosso Pará. Por quê? Qual foi essa transição? Em 94 foi quando o forró tomou uma proporção muito grande. Porque sempre existiu forró no Ceará, né? Eles adoram forró lá. Mas só que quando aconteceu, começaram a surgir outras bandas, como o Mastruz com Leite, que foi o estouro, né? Emanuel Gurgel. Mastruz, Calcinha Preta, esse pessoal foi chegando. Mastruz, Mel com Terra. Olha, só o Emanuel Gurgel tinha 4, 5 bandas no grupo deles, tá entendendo? Então todas as bandas passaram por forró. Todas. Aí, olha, a partir de hoje nós vamos tocar forró. Era a onda do momento. Era a onda do momento. Eu recebi muitos convites de bandas para... Mas eu disse, não, acho que tá na hora. E o meu pai tinha falecido também. Tá entendendo? E eu não vi o meu pai ter sido enterrado porque eu tinha compromisso com a banda lá. Aí tu não pôde vir. Eu não pude vir porque eu era o cantor da banda lá. Se eu viesse, a banda ia ficar parada. E meu pai não ia aceitar isso. Conhecendo do jeito que eu conheci, apesar de estar morando distante, ele que foi o maior incentivador, né? Era meu pai que andava comigo. Como era o nome dele, Marcelo? Raimundo Gomes Osório. Aí chamava de Osório para ele. Aí eu achei que estava na hora de vir embora. Aí eu voltei. Pode-se dizer, Marcelo, por exemplo, que no Pará, por exemplo, a identidade cultural sempre foi o brega, sempre foi a lambada, aquele negócio próximo. Pode-se dizer que o Ceará, nesse período, encontrou sua identidade cultural, que era o forró, porque até hoje continua muito forte, né? Depois, eu digo que o Emanuel Gurgel foi aquele... Já existiu o forró, sempre existiu o forró, mas não era com aquela coisa, aquele fogo. O Emanuel Gurgel chegou e jogou uma gasolina e riscou o fósforo. Aí pronto. Que faltava. Até hoje o forró
Exato. Tá no Brasil todo, né? Exato. Tá no Brasil todo. Muitas bandas né? que fizeram Limão com Mel, que fez sucesso. Porque na época, Isso. o forró, ele era o quê? Ele era pé de serra, era sanfona, era zabumba e triângulo. O pé de serra que é o forró de raiz, né? O forró de raiz. E o Emanuel Gurgel, ele trouxe o teclado, a bateria, o contrabaixo para o forró. E muito bem produzido, né? O Emanuel Gurgel sempre teve uma visão muito além do alcance, né? Do mercado. Era um visionário, né? Era um visionário, um empreendedor e deu certo. E até hoje, por exemplo, o forró só tem crescido. Retomando. Aí tu voltaste a Belém. Voltei a Belém. Retomando de novo, é isso. Aí, rapaz, ninguém me conhecia. 8 anos fora. 8 anos fora. Aí, Tem que o que montar foi, a barraca de novo. era um recomeço na minha cidade. Certo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dar canja nos bares. Isso já nos 90, né? Isso já em 94. Uhum. Né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a cantar e foi crescendo o meu nome, né? Aí eu comecei a cantar na Cidade Nova, nos bares lá. Tu já tinha esse nome, Marcelo Val? Não, o meu nome lá era Marcelo Leão. Marcelo Leão. Lá, meu nome artístico era. Por que Leão? Lá tem que retornar. Porque o seguinte, porque Marcelo tá aqui. É porque eu, por incrível que pareça, vocês estão, mas eu tinha uma cabeleira muito legal. Juba enorme, uma juba. Então eu cantava com Carlos Gilmar na Black Banda. Aí foi isso que rolou. Ah, entendi. Aí o que aconteceu? Ele sempre foi um cara de gostar de se enfeitar, aquele negócio todinho. Aí botava o apelido dele Pavão e no meu Leão. Tá entendendo? Aqueles apelidos que tem. Lógico que. Aí Leão e Pavão, aí botei Marcelo Leão. Aí quando chegou aqui, eu digo, eu sou aqui, eu torço pro Paysandu. Ninguém é perfeito, não? Aí o que acontece? Pô, eu não ia botar Marcelo Leão torcendo pro Paysandu. Realmente não daria. Então, o meu nome é Valdisson, pessoal, muita gente me chamava de Val. Aí tudo bem, comecei a cantar em bares, aí tá, aquele negócio todinho. Quando eu entrei nos Panteras, com Cláudio Lemos, pra gente fazer estúdio. Aí comecei a fazer jingles políticos, né? Aquele negócio todinho. De 94 a 98. Aí foi quando eu contei com a ajuda do meu cunhado, Domingos. O Val, só contextualizando, o Val que tu botou, por causa do nome que só fez. Isso. Aí eu botei Marcelo Val. Entendi, tá. Continua aí, depois falando. Aí eu fiquei trabalhando com os Panteras lá, né? Fazendo jingles, trabalhando em estúdio. Aqui e ali a gente fazia um show, aquele negócio todo, e pegando. Aí já estamos falando que a onda forte já era o Brega, né? Já. O Brega já estava, por exemplo, ali o Mauro Cota já estava estouradíssimo, o Juca Medalha, era Magno, tá entendendo? Já tinha Pede Maxi, tá entendendo? Os caras já estavam. Porque, na verdade, eu costumo dizer que eu, Nelsinho, Kim, Edilson, Aninha, Tony Brasil, nós pegamos, e outros, Diogo, e outros, se eu for numerar aqui, né? São muitos astros. Nós pegamos a estrada já asfaltada. Porque nós temos que dar todos os méritos, os créditos a essa galera que veio de trás, que enfrentaram o pessoal do TV Cidade, né? Tu lembra do São Lourenço? Então, esse pessoal que abriram fronteiras, foram só no terçado capinando. Nós já pegamos já ali, no mínimo, com uma pissarra já, a estrada já. Então nós temos que dar todos os créditos a essa galera que veio antes da gente. Tá entendendo? Existia também, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, um certo preconceito de algumas rádios e tal, como existe até hoje no Brasil inteiro, digamos. Nem todo mundo tocava a música, sem citar nomes para não ferir suscetibilidade. Mas existia alguma coisa nesse sentido? Ou não? Olha, na verdade, nós sempre... Eu costumo dizer, porque vindo de outro estado e conhecendo o Brasil todo,
como eu conheci lá, e esqueci até de isso é importante, eu fui back vocal do Beto Barbosa. Aí isso foi no período... E isso foi no período de lá da Banda Passaporte, porque a Banda Passaporte fazia, e a Banda Passaporte foi a primeira banda do Beto Barbosa. Tá, vamos voltar um pouquinho. É Tá. necessário. Foi Lá, Uhum. tu conheceu o Beto Barbosa lá e passou a trabalhar. Isso. A banda, né? Eu já conheci o Beto pelo fato de nós sermos do mesmo estado, aquele negócio todinho. E o Beto, ele, além de ser um ótimo profissional, cantar bem, o Beto, ele é um cara muito carismático. Tá entendendo? E ele dançava e tal, garoto. Nesse período, ele já estava voltando do estouro ou ainda não tinha? Não, ele ainda não estava no estouro. Ah, ainda não tinha. Ainda não. Entendi. Ele estava chegando lá no estado do Pará, no Ceará. Certo, entendi. Tá? Então nós tocávamos numa casa chamada Oba Oba. E o Beto começou a fazer lá as casas de show e a gente sempre acompanhando. Montamos um show, o Beto, legal. E ele, inteligentemente, soube aproveitar. E aí entrou, ele já era da Continental, quer dizer, foi aprimorando. Aí foi uma questão de tempo para o Beto ganhar o Brasil, o mundo todo. Aí na volta disso, começou a tocar em banda já no Pará. Já no Pará. E tal. E quando aconteceu, Marcelo Val? Foi o que aconteceu, foi o seguinte, rapaz, eu digo que é por isso que eu digo que o destino, o que está preparado para ti, ninguém muda, vai acontecer, Deus sabe, Deus já disse, já escreveu a tua história, tá entendendo? E o que é teu, vai ser guardado, tá guardado. Então o que acontece? Lá nos Panteras, aí eu comecei a fazer um disco. Um disco solo. Um disco solo. Aí, rapaz, faltava música. O Cláudio disse, olha, eu tenho uma música aqui, que justamente era Palavras, a versão da música Hazard do Richard Marx. Uma composição do Cláudio com Cezinha, ou é do Cláudio. Canta um trechinho só para o pessoal lembrar. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Aí chegou pra ti essa. A música chegou assim, pra mim, de presente. Tava no estúdio com... Mas deixa eu entender, já chegou a versão dela? Já chegou a música pronta. Tá, quem fez a versão, Marcelo? Cláudio Lemos. Entendi. Tá? Aí eu peguei a música, Cláudio Lemos e Cezinha. Aí eu peguei a música, não mexi na música, deixei do jeito. Na época, geralmente quem é meu produtor, que faz os meus discos também, todos, quero até agradecer, mandar um super abraço e agradecer esse sucesso todo que eu tenho. Eu agradeço aos músicos que no decorrer desses 37 anos me acompanharam, deram o melhor, que é o Dami Santana da banda Top 3. Um grande músico versátil, de mão cheia, toca baixo, guitarra, sax, acordeon, é maravilhoso. Juntamente com o Serginho, de guitarra. Que ano foi isso que chegou para essa música? 98. Aí, rapaz, aí o Cláudio também, lá no estúdio, aquele negócio todinho. Terminamos o disco. Só que faltava a grana para mandar buscar em São Paulo. Faltava a cifra mais ou menos de R$2.500 para mandar pegar 1000 CDs. Aí, o disco pronto lá. Aí, cheguei com o meu cunhado, o Domingos, que eu mando um grande abraço. A música vazou. Não sei como aconteceu, mas tudo... A pirataria? Foi pra pirataria. Agora imagina a música estourada e tu não ter... Naquela época tinha cassete também e CD, e eu não... Aí cheguei pro meu cunhado, conversando lá um dia lá com ele lá, eu falei pra ele. Isso era um domingo. E ele disse, pô, meu cunhado, tá acontecendo isso.
Ele disse, vai amanhã lá, às 10 horas da manhã lá comigo, lá em março, onde... Cheguei lá umas 10h30. Ele não me deu nem cheque não, ele me deu em espécie. Agora imagine o nervosismo de eu pegar um ônibus com aquela quantia. E era lá no Natália Lins. Cheguei lá com o Cláudio, aquele negócio todinho. Cláudio mandou buscar os CDs, né? Aí pronto. Quando deu um mês, aí a música já estava na boca do povo toda. Já era sucesso. E isso aí, Marcelo, só para a gente entender, o público entender, as pessoas que estão nos assistindo. Desse momento, você vê a música estourou. Para te estourar, é quando começou a ouvir no rádio, foi isso? Foi quando a música que caiu a minha ficha mesmo, que eu estava tão emocionado, porque é tão bacana tu ouvir a tua música, né? Quando Zé Augusto fala, né? Diz assim, rapaz, não tem emoção maior para o artista do que ele ouvir a música tocando. E as pessoas cantando. Agora imagina, quando dava meio-dia, nas mais, tu ligava na Liberal, Palavras em primeiro lugar. 99, primeiro lugar. Raulan, primeiro lugar. Marajoara, primeiro lugar. Tava tudo. Tu podia disseminado. Tu podia ligar. Tava acontecendo. Tu podia ligar de meio-dia e às 6 da tarde que eles fazem as mais pedidas. Palavras estava lá. Isso aí dito pelo Jorge Cobara, que eu mando um super beijo, um super abraço lá da 99. Marcelo, isso aí tu tava com quantos anos? Olha, deixa eu ver. Não tinha 30 anos. Não tinha 30 anos, né? 31. 31 anos. 31 anos. Aí me fala, que você precisa entender. Estourou, geralmente, como é que funcionava? Porque a gente sabe que era meio rudimentar ainda, né? Hoje já tem uma certa liturgia para se fazer um show, tem um empresário, tem não sei do que. Mas a gente sabe que aqui no Pará, nesse período, era o cara ligar para o cara mesmo, às vezes era a mulher ou a filha que cuidava. Como é que começa essa história? Muito pedido de show? Até que não, porque as pessoas, pelo fato da música não ter vinheta, eles pensavam que era o... Inclusive rolou os comentários do pessoal dizendo, tu já viu a música nova do Hit? Tá entendendo? Eu me lembro, não querendo te cortar, que eu estava assistindo uma vez, umas 6 da tarde, para a TV Liberal, Jornal TV Liberal, e deram um flash lá, tu embarcando no avião, olha, o Marcelo Val, que está estourado com a música e tal, e tu estava indo fazer um show. Isso ficou gravado na minha memória. Quer dizer que demorou um pouco de tempo para começar os pedidos para show? Demorou um pouco, porque não tinha vinheta a música. Hoje tem, Marcelo Val, né? Entendi. Então as pessoas, ninguém podia imaginar que um cantor paraense, porque naquela época você estava disputando com Zezé de Camargo e Luciano, Sandy Júnior, só para contrariar, tu tá entendendo? Entendi. Quer dizer, um cantor paraense tirar esses caras todinhos, e outra coisa, esses caras todos tinham gravadora que dava o jabá. O jabá, né? E no meu caso, tocava mesmo porque a música era sucesso mesmo. E você... tocava porque tocou, né? O coração das pessoas. Fez sucesso mesmo. Né? Então, foi um negócio... O Jorge Cobara fala mesmo que 2 músicas que ele teve que tirar, porque senão ia ficar... Que é da Fruto Sensual, está no ar, e Palavras. Ele teve 6 meses em primeiro lugar. Eu disse, vamos tirar essa música aí, senão a gente... Marcelo, uma pergunta que eu faço para todo mundo, tenho que te perguntar. Ganhou muita grana com essa história? Mas ficar rico não, mas viver bem até hoje eu vivo muito bem. Pode-se dizer que teu hino foi Palavras? Como foi. O Hit é Menina Veneno? Foi. Foi, e graças a Deus, em seguida, em 99, o abençoado Tony Brasil me deu de presente Don't Cry.
Ah, depois ele tá Depois de Palavras, do disco Don't Cry. Don't cry, baby, don't cry. Sei que quando eu me for, você vai chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Agora, só não te cortando, já te cortando. Fica à vontade. Quando estourou Palavras, tu recorda assim de um grande show desse? Pô, esse show Recordo. foi emocionantíssimo. Foi uma coisa assim que eu... Aniversário do Carlos Santos no entroncamento. Rapaz, aquele entroncamento tomado de Isso gente. tá falando Cidade Folia, é isso? Ou... Não, lá mesmo ali ao redor ali daquele negócio lá. Do complexo lá. Eu fui... Quando o Carlos... O palco, eu acho que tinha uns 2, 3 metros por aí. Quando o Carlos Santos me apresentou, que eu comecei a cantar, o povo invadiu o palco todinho, era a gente subindo, escalando. Eu tive que ser retirado do palco pelos seguranças e ser jogado dentro do carro porque as pessoas, com tanto carinho, né, eles podiam me machucar. Tá entendendo? Aquilo ali foi uma... Eu não esqueço, sempre passa na minha mente aquilo ali. No Pará, assim, vamos falar um pouco de fora de Belém. Qual foi o maior público que tu te apresentou, assim, que tu recorde, assim, numa cidade paraense? Isso é muita gente. Olha, já tem muitos. Tem muitos lugares assim que... Eu me lembro de um show que tu fizeste, Itaituba. De um show na feira, político. Foi um show. Uma rua que fechou, eu não olhava, eu olhava. Tava a rua tomada, você não conseguia enxergar o fim da rua. Itaituba, Santarém, ali no Pantera, né, no Panterão. O negócio, feira agropecuária de Paragominas. Isso, são dizer... informações grandes. Me fala uma coisa, antes de falar de Don't Cry, tu fizeste muito, você estava falando de lugares assim que também os cantores paraenses são muito requisitados. Nessa época, tu foste para Macapá, para esses lugares, também? Fui para as Guianas Francesas, fui para o Suriname, tá entendendo? Tudo nessa onda do... Maranhão, nós viajamos, Manaus. Retornou ao Ceará? Não, nessa época. Como? Tu retornaste ao Ceará nessa época, Fortaleza? Não, o interessante é que eu não fui para o Nordeste. Ah, tu ficou só aqui? Eu fiquei só aqui. Por exemplo, Recife, todas as minhas músicas, as músicas que eu gravei, né? Não são minhas, mas as músicas que eu gravei são um sucesso lá em Recife. A gente volta daqui a pouco, Marcelo vai falar sobre Don't Cry. Retornando aqui na agradável conversa com meu amigo Marcelo Val, cantor das multidões do Pará. Marcelo, fala um pouco de Don't Cry. Você disse que veio logo depois de Palavras. É uma versão também do Don't Cry, né? Não. Não, é uma... Não. Eu não imaginava que era uma versão. Não, é porque o título dela já, todo mundo acha Don't Cry, uma versão, mas não. O Tony, né? Tony Brasil. Tony Brasil, muito... O Tony... Eu sempre costumo dizer se o Tony ele é o Michael Sullivan do brega do norte. Que uma competência, uma inteligência muito grande, ele sabe... Conto com você para trazê-lo aqui, tá? Tranquilamente, como eu estava falando para você. Com certeza. Aí, Tony, estamos te aguardando, Tagoni está te aguardando aqui para entrevista. Contar essas histórias para o Marcelo. O Tony, tu vai ter que fazer uns 4 programas, porque ele tem mais história do que a gente. Sim. Então o Tony, ele sabe, por exemplo, ele olha o teu estilo e é tanto que tu vê o que ele faz pro Nelsinho, né? Por exemplo, Gererê. Não ia combinar com o Marcelo Val cantando Gererê.
Né? Aí ele olha e diz, isso aqui ele casa com esse camarada. Casa com esse camarada aqui. Então, naquela época... É igual, Rapidola, só para te lembrar, igual o Sabor Rosé do Amaury Moreira. Eu olhava, não sei se tu concorda comigo, aquela música casava com uma luva na voz do Reginaldo Rossi. Se tivesse gravado Sabor Rosé, seria. Foi no Pará, mas eu acho que tremendo, o Reginaldo Rossi não gravou porque não foi apresentado a música para ele. Mas que é, né, o caminhado. Letrão, a música maravilhosa, né? Eu fiquei até feliz agora porque o Adilson Ribeiro, você conhece o Adilson Ribeiro? Claro. E Sabor Rosé você canta no seu show Sabor Rosé nós gravamos no Cabaré do Brega. No Cabaré do Brega, exato. Sim, o Adilson Ribeiro, ele tá muito bem, graças a Deus. O Leonardo gravou uma música dele agora. Para você ver. É o que eu costumo dizer. Aí, aqui nós temos um garimpo muito grande de música boa aqui no Pará. Falta essa galera aí de fora dar uma olhadinha para cá, para esse lado aqui. Falta união também, Marcelo. Falta. Você sabe que nós temos grandes compositores, grandes músicos. Então, se eu fosse esses caras aí de fora, aí, eu não queria outra vida não, era só garimpando aqui. Né? Com certeza. Mas falando do Don't Cry, aí tu chegou pra ti... Don't Cry, rapaz, o Tony, isso foi que ele me contou, que ele tava se embalando numa rede. E ele me viu, eu acho que num programa de televisão, e ele disse, rapaz, eu vou fazer uma música pra esse cara. E rapaz, pintou a inspiração e ele me deu de presente essa obra maravilhosa, Don't Cry, que hoje Palavras é meu grande sucesso, mas Don't Cry tá colada. Tá colada. E ali tu também fez grandes shows. Isso, ela rodou muito no rádio também. Don't Cry toca, por exemplo, nos meus shows, eu nem canto a música. Eu começo a música e o povo toma de conta. E o povo canta o resto? Canta o resto. Hoje, mais ou menos, eu devo ter umas 15 músicas que o povo canta total. Todas. O Convencido, A Cura, Infinito, A Cada Segundo, Palavras, Don't Cry, Por Amor. Agora, Marcelo, o tempo foi passando, tu foi consolidando tua carreira e tal. E depois... tu continuou fazendo show solo, aí veio a ideia de participar, o Chimbinha te convidou? Olha, rapaz, o interessante desse negócio do cabaré foi o seguinte, que o cabaré não era para ser de brega, ele queria fazer com o José Augusto e o Amado Batista. E nesse dia que a gente estava lá na casa do Chimbinha, ele ligou para o Amado Batista, eu estava com ele lá, e o Amado Batista disse assim que ia ver a agenda, aquele negócio, porque a agenda dele, né? Ele queria fazer um show só, isso? Ele estava com o projeto de fazer, por exemplo, um show por mês com o José Augusto. Viajar ao Brasil com o José Augusto e com o Amado. E o Amado Batista. Isso. Aí eu não sei o que foi que aconteceu. Quando ele desligou o telefone, eu falei para ele, disse, meu compadre, a gente se trata de compadre, por que você não faz esse cabaré aí com os cantores do Pará? Independente, eu não tô dando essa ideia porque eu quero participar. Tanto que nas duas primeiras formações eu não estava. Tá entendendo? Aí eu digo, olha, tem tantos cantores aí, meu compadre, que tem sucesso pra caramba. Você já pensou você fazer um cabaré aí, um cabaré do Brega, né, tudinho todo? Isso meu compadre, vou ver. Quer dizer, aí pintou a ideia, aconteceu. Aí já na terceira, assim, eu tava na casa dele, que eu sempre frequentava. Ele disse, meu compadre, você não quer entrar no cabaré do Brega? Eu digo, claro, meu compadre. Olha, a gente vai fazer um DVD e tal, aquele DVD que nós fizemos. Onde vocês gravaram aqui? Eu assisto até hoje. O primeiro nós gravamos lá na Assembleia Paraense. Uma produção. São dois. São dois.
E o segundo nós gravamos Cabaré do Brega em casa, no dia do aniversário do Chimbinha. Aí nós fizemos o DVD, o segundo. Aí que o Pinduca, teve a participação do Pinduca, do Laírton, né? E foi muito legal. O Cabaré do Brega para mim foi mais um documento, porque ser produzido pelo Chimbinha é um dos grandes músicos brasileiros. Com certeza. É um dos maiores guitarristas do mundo. Um cara respeitado. E é do Pará, pô. De Oeiras do Pará, né? Então, é um prazer, é sempre uma satisfação sempre estar fazendo algum trabalho com o Chimbinha. O Chimbinha é um cara muito inteligente, tá entendendo? Sem dúvida. Gosta da música paraense, ele é E é um cara sensível, né? Sensível. E, rapaz, tu quer aguar todinho, meu compadre Chimbinha? Pega um violão e começa. Ele começa a tocar e a gente começa a tocar música do Pará. Tá entendendo? Então, para mim, com o Kim, o Edilson, né, a Carla Maués participou. Carla, eu te digo, eu trabalhei com muitas cantoras, mas Carla, assim, é um negócio sério, canta muito. Help, que cantou comigo na banda Passaporte, a Socorro, que a gente chamava de Help para ela. Marcelo, a gente está falando de um grande celeiro de artistas. Se você for colocar de A a Z, né, sobra nome no Pará, grandes nomes de ontem, de hoje, sempre, né? Mas existe eu queria que você me desse a sua opinião sobre isso. Existem umas bandas, uns cantores que estouram assim de uma forma, como Palavras, por exemplo, que estourou, e outros nem tanto assim, mas que são grandes nomes, são talentos assim. Eu estava conversando com a Valéria, que eu entrevistei antes de você, e a Valéria é uma voz assim imensa desse Pará. Eu sou muito fã, eu chamo ela de minha rainha, Valéria. E canta muito. E ela me contou as raízes da história do Fruto Sensual, dela mesmo como artista. Só que o Fruto Sensual, e ela sabe disso, não há nenhum demérito nisso, estourou só a nível regional, né? Ele estourou aqui no Pará. Não há exemplo do que aconteceu com a banda Calypso, com Beto Barbosa, com coisa que estourou o Brasil inteiro. O que tu acha que se deve assim? Por que as coisas acontecem dessa forma? Às vezes, por que uma coisa estoura regionalmente e não estoura nacionalmente? O que tu acha, a tua opinião sobre isso? O que falta ou o que deixou de acontecer? Coragem de sair. Você tem que ter muita coragem para você ganhar o mundo. Coisa que o Chimbinha fez com a Calypso. Que foi a história foram de fora para dentro, isso, né? Eles foram para... Coisas que aconteceu com Beto Barbosa. Coisa que aconteceu com Fafá de Belém. Tá entendendo? Jani do Bock, né? Então, eu acho que ela é, no momento, a melhor atriz que nós temos no Brasil, que é a Dina Paz, né? Então, quer dizer, lá de Abaetetuba, hoje, tu viu como ela se apresentou, como ela desenvolveu um trabalho maravilhoso em Pantanal, né? Quer dizer, eu não é porque ela seja paraense, não, mas eu digo que ela é a melhor atriz que nós temos hoje no momento. Ela fez o pai do Zezé, a mãe da não é de hoje, né? Que não é de hoje. Então, Luciano, dos dois filhos de Francisco, que foi então, minha fantástico. Joia, é a coragem de você sair, de você ganhar o mundo, tá entendendo? Porque se você, na hora que você botasse o Fruto Sensual com a Valéria cantando lá em Recife, vai agradar de cheio. Tá entendendo? Entendi. Quer dizer, minhas músicas tocam, não é só minhas músicas, não. Nelsinho toca lá, toca um monte de os cantores que tocam aqui tocam em Recife. É verdade. Tá entendendo? E nós não tivemos, por exemplo, eu nunca fui em Recife fazer um show. Mas sua música toca muito. Mas a música toca, ela não só a palavra Needle Bright. As que eu gravei, eles tocam lá. Marcelo, chegou aquele momento daquele nosso bate-bola, eu vou te perguntar e você diz uma frase para resumir isso aí. Quem é o Marcelo Val?
Um cantor apaixonado pela música. A música brega. É uma música que falta o mundo descobrir. Nelson Rodrigues. Grande amigo, grande parceiro, um irmãozão, um irmão. Edilson Moreno. Também, um outro irmão profissional, inteligente, muito demais. Chibinha. Grande músico, grande parceiro, uma pessoa altamente capacitada. A tua música preferida? Ah, tem muito. Tantas. Escolhe uma. Pra nós. Eu acho que uma música que eu gosto muito assim de cantar, que Don't Cry, palavras. Pronto. Se não fosse cantor, você seria o quê? Estava envolvido na música, não sei o que seria, mas eu estava. Mas estava no meio musical. musical. Uma banda paraense. Ah, nós temos muitas. Eu gosto muito da Sayonara, gostava dos Panteras, Marquinho Duran, sou fã demais. Marcelo, foi um prazer conversar contigo. Uma pena que o tempo, se for conversar, a gente anoitece e amanhece. Muito obrigado. Quero mandar um super beijo a algumas pessoas. A minha esposa, Jamile, a minha filha, Martina, os meus filhos, Marcelinho, Vitória... Deixa eu só terminar meu agradecimento, que tu tem um tempo que é para te lembrar de todas as pessoas, tá? Mas muito obrigado, Marcelo. Você é um cara iluminado, repito que eu sou seu fã, gosto da sua música, gosto do estilo que você faz. Nós não falamos do Reginaldo Rossi, mas você o interpreta com perfeição, tá? E quero te desejar muito sucesso nessa caminhada, que muitos sucessos ainda virão. Eu quero deixar agora você falar as suas considerações, lembrar dos seus amigos, para os nossos amigos do Antagônico. Eu quero agradecer ao teu convite, né? A gente tem algumas histórias aí, né? E agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, nesses 37 anos, mesmo me criticando, eles me ajudaram diretamente para que eu melhorasse cada vez mais. Agradecer a minha família, agradecer a todas as pessoas, meus amigos, meus fãs, as pessoas que têm um respeito pelo meu trabalho, que curtem o nosso som. E vem muita coisa legal aí. Vem o show que eu estou batalhando, inclusive vou aproveitar a tua audiência. Eu quero convidar os empresários, as pessoas que gostam do nosso trabalho, para fazer um investimento. Vai ser um investimento. Além de você estar me ajudando, nós vamos divulgar a sua marca, o seu produto, da sua empresa. Aí você entra em contato, que a gente está com um projeto Marcelo Val Canta Seus Ídolos, é um DVD que eu vou cantar Fernando Mendes, Reginaldo Rossi, os nossos bregueiros, Juca Medalha, né? Muita gente legal. Então você dá uma ligada para 91 DDD 98135 9141. Repita. 91 DDD 98135 9141. Ou então vocês siga a gente lá nas redes sociais, lá é Marcelo Val Oficial. Marcelo Val. Esse também é contato para show, né, Marcelo? Também contato para show, para tudo. É o nosso Zap, a gente. E outra coisa, não tem pavulagem não, nós vamos em qualquer lugar, é só telefonar, como diz o meu amigo Roberto Gama.